Olá, eu sou Onicia Ferri, terapeuta de reprocessamento generativo. E hoje eu quero falar para vocês de uma das experiências, assim, não é fácil falar, mas uma das experiências mais dolorosas que eu passei e que eu tive que atender. Para quem não sabe, né, como que eu cheguei aqui a ser uma terapeuta. Em 2017, eu entrei. Eu passei por um processo de anorexia nervosa sem saber. Não sabia o que estava acontecendo, mas simplesmente eu, do nada, parei de me alimentar. Não sentia vontade de alimentar, não sentia. Passava o dia inteiro sem comer e era como se, pra mim, tá tudo bem, tudo tranquilo. Ainda tenho um pouco de dificuldade de lembrar que a câmera tá ali. Enfim. Então, nesse processo, foi muito delicado para mim, porque eu comecei a perceber que eu fui perdendo peso, perdendo peso, e tipo, cheguei a ficar com 33 quilos, que não é um peso adequado para o tamanho que eu tenho 1,46 m. Então, mesmo sendo uma estatura baixa, eu teria que ter 46, né, quilos. O que acontece? Eu não percebia. E então, nessa época, eu trabalhava em uma casa, né, de uma pessoa muito especial para mim até hoje. E ela sempre falava para mim assim: ô, você não alimentou, eu não vi você comendo hoje. Naquilo disparava o gatilho em mim. Realmente tomei café preto pela manhã. Isso já era 5 horas da tarde. E isso estava se repetindo todos os dias, mas eu, de verdade, eu não percebia. Daí até que eu comecei a olhar no espelho e comecei a não gostar do que eu via. Eu comecei a não gostar do meu corpo, porque eu estava muito magra. Para vocês terem ideia, não tinha mais peito, a bunda sumiu, não tinha nada. Sumi, fiquei realmente muito magra, muito magra. E o que aconteceu? Eu comecei a entrar em desespero, porque a gente sabe que quem dá anorexia nervosa, os órgãos entram em falência. Chega um determinado momento que eles entram em falência. Então, um dia eu sentada com a filha dessa pessoa, né, que hoje é uma grande amiga minha, eu comentei com ela. Assim, eu acredito que Deus coloca as pessoas certas, nos lugares certos, para conversar com a gente aquilo que a gente precisa. E eu relatei para ela e falei assim: o que você acha que eu deveria fazer? Como que eu faço para resolver, para reverter esse quadro? E me incomodava muito, porque as pessoas chegavam e falavam assim: nossa, você tá tão bonita. Eu estava extremamente magra, mas tinha gente que achava bonito. E um dia eu falei pra pessoa, eu falei: ai, não fala isso não. Ela: ai, por que você tá com um corpo tão lindo? Eu falei: eu me sinto muito mal estando assim. Por quê? Porque eu sei qual é o meu real corpo, né? E aí, eu comentei com essa moça e ela disse assim pra mim: olha, começa. O que você come de manhã? Eu falei: eu tomo café preto, só. Ela falou: ai, faz um ovo cozido, cozinha um ovo, come um ovo. E aí ela disse assim: eu percebi mesmo que na hora do almoço você já põe pouca comida. E o pouco que você põe, você não se permite comer tudo. Aí ela falou: faz o seguinte, a partir de hoje, sempre que você colocar o alimento no prato, você vai se permitir a comer o pouco que você põe. Você vai fazer assim. E assim eu comecei. No dia seguinte, eu levantei, eu dormia, né, nesse local onde eu trabalhava, antes de me formar para terapeuta. Daí eu fiz o café, cozinhei o ovo, como ela falou, e comi. No almoço, não foi fácil. Não é por isso que eu falo. Falar para uma pessoa que tem anorexia nervosa ou bulimia, come. Gente, vocês não têm ideia o quanto isso é dolorido e quanto isso não é fácil. Porque nesse local que eu trabalhava, sabe aquela fartura de comida? Tudo que você pensar, carne, arroz, feijão, saladas e, pasmem, era eu mesma que preparava essa comida deliciosa que todo mundo comia e nem sobrava. Mas eu não tinha vontade de me alimentar.
Não importasse, podia ser comida de outra pessoa. Eu não tinha vontade de me alimentar. Porque tem gente que fala, ah, mas é porque você que cozinhou. Não, podia ser outra comida. Eu não queria me alimentar. E nisso, eu comecei a me forçar, não foi fácil, cada colherada na boca não era fácil. Mas aí eu fui indo, e com muito custo, eu comecei a voltar ao meu peso normal, que é 46 quilos. Comecei a voltar. E isso pra mim, hoje, olhar no espelho e ver o corpo que eu tenho, eu amo. Eu amo me olhar no espelho e ver meu corpo hoje. Coisa que lá no passado eu não gostava. E aí que vem. E aí eu me encantei com a questão da terapia. Porque eu passei por psicólogo, só não passei pelo psiquiatra, mas pelo psicólogo, né? Muito tempo. Eu pagava, né? Para fazer sessões no psicólogo, me ajudou bastante mesmo. E foi nessa época também que eu dei um giro na minha vida, assim. Quem me conhece, né, no passado e hoje sabe o que eu tô falando. E só que aí eu me encantei pela terapia, nessa que é a qual eu me especializei, que é terapia de reprocessamento generativo. Como que é essa terapia? Não é somente a pessoa conversar, né? O cliente vai falar para mim o que é que tá incomodando ele. Se é, não interessa qual que é o problema dele. Como que essa terapia funciona? Eu vou usar a metodologia para que ele vá lá naquele trauma, onde foi doloroso para ele aquele momento, e desfaça aquele trauma. Como assim? Como assim? É um método que eu uso que vai lá e remove. Para quem já entende um pouco do assunto, sabe que a gente tem 3 cérebros. Esses 3 cérebros tem o primeiro, né? Que é esse aqui. Tem esse daqui, que é o emocional, e tem um reptiliano, que é aqui na nuca. E é esse aqui que manda tudo aqui para cima. Então, geralmente quando eu atendo criança, eu ensino para criança que tem um guardinha aqui. E que esse guardinha, ele não deixa nada passar se não for do agrado dele. Então, traumas, como hoje mesmo eu atendi uma criança de 9 anos, e eu explicando para ela que esse guardinha, ele guarda as coisas boas e guarda as coisas ruins. Ele não sabe separar. Só que as coisas ruins fica ali, que são os traumas. E então, voltando, né, para a questão da anorexia nervosa, que eu falei que foi muito doloroso para mim, e por incrível que pareça, foi a minha primeira paciente. Podem acreditar, foi a minha filha. A minha filha de 13 anos. Ela entrou no estado de anorexia nervosa. Para vocês entenderem como o caso dela foi grave, quando eu comecei a atender ela tinha passado por uma psicóloga, uma nutricionista, já tinha 3 meses e nada estava resolvendo, nada. A gente estava pagando e não tava evoluindo, não tava fluindo. Até que veio na minha cabeça, aí que tá o pulo do gato, né? As terapias convencionais e a psicologia fala que você não pode atender parente. Mas aí que vem a mágica dessa metodologia e dessa terapia no qual eu me especializei. Aqui você pode sim atender seus parentes, seus amigos. Por quê? A pessoa não precisa falar para você o que é ou quem provocou. Ela simplesmente vai fazer o que eu peço e ela vai conseguir resolver o que está acontecendo, sem precisar para mim falar, ah, foi meu pai, ah, foi um amigo, não. Tá dentro dela. Ela não precisa me contar, eu vou dar os comandos para ela e com esses comandos ela vai conseguir, sem precisar me falar nada. Então, voltando na minha filha, o estágio dela chegou àquele que já ia ter que pôr sonda alimentar, porque ela ficou pele e osso, pele e osso. Mais pra frente, né, eu posso até mostrar as fotos dela,
mas ela ficou pele e osso e aí me veio aquele start. Você já pagou psicólogo, nutricionista e nada resolveu. Vai deixar sua filha morrer? E eu falei, não. Cheguei nela e falei, filha, vamos fazer a terapia comigo? Ela falou assim, sim. Sim, por quê? Ela já tinha vindo de uma, tipo, vai ser só mais uma, né? Que minha mãe tá pagando, né? Pra fazer com um psicólogo, terapeuta e nutricionista. Não tô vendo resultado nenhum. Então, bora lá, né? Comecei a fazer com ela. Gente, juro pra vocês, com 15 dias desta metodologia que eu uso, eu usei na minha filha, que estava com anorexia nervosa. E com 15 dias, ela própria, pediu para sair de casa. A cunhada dela fez um convite para ir num desfile de moda. Pasmem vocês, no desfile de moda ela estava pele e osso. Ela estava começando a se reerguer. Ela quis ir nesse desfile. Um lugar que ela não se permitia, porque é cheio de gente, de pessoas, e as pessoas ficam olhando. E ela foi. Com 15 dias eu comecei a ver resultado. Com 15 dias ela estava se alimentando. E hoje a minha filha está bem. Está curada. E ama fazer as terapias. Porque agora ela está cuidando de outros traumas que foram provocados. O famoso bullying. Da onde disparou esse gatilho que ela parou na anorexia, na escola. E agora estou tratando dela, desses outros traumas. Mas a questão alimentar, ela está bem, ela está alimentando. Depois eu vou fazer um vídeo. Eu não sei muito bem ainda editar vídeos, essas coisas. Isso é muito novo para mim, essa questão de internet. Mas eu vou ver se eu consigo editar um vídeo com ela antes, durante e depois. E como ela está hoje. Hoje ela está bem, continua fazendo as sessões de terapia comigo, ela tem o dia dela. E ela sabe, né, como eu conversei com ela antes, que quando a gente entra para a sessão de terapia, não tem mãe e filha, é terapeuta e cliente. Então, isso ficou bem claro para ela, que ali, até se ela quisesse falar sobre mim, ela poderia falar e tá tudo bem, entendeu? Então, quebrando esse tabu de que você não pode cuidar de ninguém parente seu, o resultado tá com a minha filha. Eu cuidei dela, com a metodologia que eu aprendi, na qual eu me formei, e ela está bem, e agora estou cuidando dela na questão do bullying, bullying, né, que falam, que ela sofreu na escola e que foi que disparou o gatilho para ela desenvolver a anorexia. Então, outra coisa que eu quero falar, vamos ficar mais atento. Eu acredito que as escolas deveriam dar aula sobre esse assunto, porque isso mata pessoas, isso destrói vidas. Um simples comentário destrói vidas. Um olhar atravessado destrói vidas. E isso quase destruiu a vida da minha filha. Então, eu acredito que as escolas deveriam pensar sobre esse assunto e olhar com mais carinho, mais calma, porque uma vida destruída não tem dinheiro que pague. Graças a Deus, a minha filha tem eu, que abaixo de Deus me deu essa compreensão de poder ter esse start e falar, eu vou cuidar dela com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu me formei. E eu amo, mas a minha especialidade é qualquer trauma que a pessoa tiver. Mas eu percebi que as pessoas que mais vêm para mim são as pessoas que têm o transtorno alimentar. Dizem que não existe acaso, né? E só que qualquer trauma que a pessoa tiver, com essa metodologia no qual eu me formei, eu consigo ajudar ela. Mas se os casos de anorexia e bulimia que está vindo para mim, e abuso sexual também, pasmem vocês. Atendo muito abuso sexual. Então, que seja feita a vontade do Criador, né? Como cada um querer chamar. O Criador para mim é Deus. Então, assim que possível, eu quero mostrar o antes dela, o durante e o depois, agora como ela está. Mas o que eu quero deixar claro é que nada é por acaso. Para hoje eu entender essas pessoas que passam por anorexia nervosa e bulimia,
eu tive que passar por isso. Então, eu entendo que nada é por acaso na vida da gente. A gente passa por dores, questões desconfortáveis na vida da gente, para que lá na frente a gente saiba aproveitar isso e ajudar outras pessoas. E hoje eu sou imensamente feliz por ver minha filha bem e ter podido, com essa metodologia, ter mudado a história de vida dela. Assim como eu pretendo mudar a história de vida de muitas outras pessoas. Quem se interessar, né? Como eu sempre falo para ela, nem todo mundo tem uma ajuda. Mas quem se interessar sobre a questão que eu falei, anorexia, a bulimia, até a questão do assédio sexual, mas lembrando que qualquer trauma, me chama. Eu tenho um Instagram, né? Meu Instagram é @corpoemente9. Então, eu vou deixar, né, na bio do vídeo aí. E é isso, gente. Eu tô aqui, eu tô muito feliz porque eu amo o que eu faço. E saber que pessoas estão sendo salvas, vidas estão sendo salvas, isso pra mim é o mais importante. Hoje eu estou aqui porque em algum momento alguém me deu a mão. E hoje eu pretendo dar a mão para outras pessoas que estão, às vezes, morrendo. Quantas meninas, quantos rapazes também, porque isso não atinge só meninas, não. Isso também atinge rapazes. Tem muitos rapazes que passam por essa situação e que às vezes a família não vê. Então eu quero que vocês saibam, conte comigo. Eu estou aqui, né, para poder ajudar o maior número de pessoas. Eu não tenho muita desenvoltura ainda com câmera, mas o que eu tenho dentro de mim é muito mais valioso do que ter uma performance bonitinha na câmera e por trás não saber o que fazer. Então é isso, gente. Isso é um pouco, né, do que eu quero falar, né? Porque salvar vidas é o mais importante. Então, um beijo para vocês. Não sei quando que esse vídeo vai chegar em alguém, mas quando chegar, saiba que eu tô aqui disposta a ajudar o maior número de pessoas que estão passando por esse problema de anorexia nervosa, bulimia, assédio, né, abuso sexual e outros traumas, outros transtornos também, tem vários. Mas hoje eu quis vir falar sobre esses, que parece que é tão longe da gente, mas não é. Tem muitas pessoas sofrendo. Então é isso. Um beijo para vocês e até um próximo vídeo.